Tô gravando aqui desse lugar diferente, incrível, café hospedagem. Hoje eu quero falar com você a respeito de direção de Deus. Como que a gente escuta a direção de Deus, como que a gente segue a direção de Deus e como que a gente faz para ter tudo que a gente precisa para cumprir essa direção de Deus. Esse café é um exemplo disso, eu quero falar sobre isso por causa desse café. A Sandra, ela conta o testemunho desse café aqui, que ela começou a idealizar esse projeto com R$ 1 na conta, e Deus foi dando toda a provisão que ela precisava, e a única coisa que ela tinha era uma direção de Deus. A única coisa que ela tinha para colocar isso em prática era uma palavra que o Senhor tinha dado para ela, que esse lugar seria um lugar onde as pessoas viriam, onde pessoas sentariam, onde as pessoas seriam servidas, e não só com o alimento físico que a gente coloca na mesa, mas também com o alimento espiritual que o Senhor derramaria através da vida dela, para a vida dessas pessoas. E quando Deus deu a direção, ela não tinha provisão nenhuma ainda, mas ela tinha a palavra de Deus e ela começou a andar na direção dessa palavra de Deus. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida. Quando você tem a palavra de Deus, você não precisa ter a provisão ainda na sua conta bancária. Se Deus te der uma direção, não interessa se você tem R$ 1, se você tem 100 mil, se você tem 1 milhão. Eu sei que tem planos que são maiores, assim, são mais ousados, como isso daqui. Ela investiu bastante dinheiro para que isso aqui funcionasse e ela só tinha R$ 1. Mas às vezes Deus está falando para você começar algo e você se acha incapaz de começar algo porque você não tem a provisão intelectual necessária. Às vezes Deus fala para você assim, cara, começa a pregar a palavra, começa a falar de Jesus para alguém, começa a desenvolver lá no seu trabalho, na sua escola, um pequeno grupo para você falar de Jesus para aquelas pessoas, 2, 3 pessoas se juntam, e você pensa assim, mas eu não tenho um respaldo, eu não tenho entendimento da palavra de Deus para que eu faça isso. E Jesus, ele quer derramar sobre você. Jesus, ele quer te capacitar. Jesus, ele quer que você tenha contato com ele todo dia para que você possa fazer isso acontecer. Mas não precisa você ser um grande teólogo para você falar de Jesus. Não precisa você conhecer a Bíblia toda para você começar a falar dele para outras pessoas. O que você precisa é ter contato com Deus todos os dias. É por isso que eu falo aqui com vocês. E o meu tema, né, de tudo que eu falo aqui é isso, é ter contato com a Bíblia todo dia. Bíblia todo dia. Por quê? Quando a gente tem contato com a palavra de Deus todo dia, todos os dias Deus nos dá uma porção nova. Lembra do tempo que o povo estava lá no deserto e aí todos os dias Deus derramava o maná sobre aquele povo? A gente pode pegar esse exemplo para entender o que Deus faz conosco no devocional. Todos os dias, quando eu tenho acesso à palavra de Deus, Deus vem e derrama uma nova porção sobre mim. Deus vem e fala algo novo comigo. Então, quando Deus fala algo novo comigo, eu estou capacitado para falar algo novo com as pessoas. Então, eu estava lendo 1 Samuel e Deus estava falando sobre a história de Saul e Deus começou a falar comigo. Olha, Saul foi alguém que começou muito bem, mas ele começou a tomar decisões que dava na cabeça dele. Quando ele via que as coisas estavam dando ruim, ele ia e tomava uma direção que dava na cabeça dele. Ele não tinha paciência para esperar o agir de Deus, no tempo de Deus. Porque tem momentos que a gente precisa esperar. Deus deu uma direção, Deus falou, olha, vai para aquele lugar. E aí existem momentos que você vai precisar tomar decisões no meio do caminho, você vai consultar o Senhor. E às vezes Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus não é para você tomar uma decisão e sair atropelando tudo. É para você esperar e você ouvir a voz dele falar com você para que você possa dar o próximo passo. O que você não pode fazer é no momento que você não tem resposta, no momento que você tomar uma decisão da sua cabeça, você ir lá e fazer, não, vou fazer isso aqui porque eu acho que vai ser o melhor. Porque existem muitas coisas que parecem ser o melhor, mas que te roubam no propósito do Senhor. Então pense sobre isso. Não espere estar capacitado, não espere estar pronto para começar a fazer as coisas. Não espere estar com toda a provisão que você precisa para você começar a andar na direção que o Senhor te destinou. Faça sem estar pronto. Comece sem estar pronto. Comece do jeito que você está. E eu tenho certeza que Deus vai te capacitando ao longo do caminho para que você possa ser cada vez mais capaz de fazer aquilo que Ele direcionou para você. Então, o café é um exemplo disso. A minha própria vida é um exemplo disso. Eu mudei de cidade, eu fui para um outro lugar. Eu mudei daqui, da cidade de Maricá, esse café aqui em Itaipuaçu. A gente foi para Teresópolis para viver um novo tempo de Deus lá. Deus direcionou a gente sem dinheiro, sem nada. A gente só tinha um apartamento lá financiado e a gente foi. E estamos lá vivendo o que Deus tem para nós. Vendemos tudo que a gente tinha aqui. Vendemos carro para quitar dívida, para não dever nada para ninguém, para chegar nesse lugar novo e viver realmente lá um novo começo. Se eu fosse olhar com olhos humanos e pensar assim, eu preciso de uma provisão para ir para lá, eu preciso ter um trabalho lá, eu preciso ter algo que me sustente lá naquele lugar para eu poder ir para lá, que senão eu não vou não. Eu decidi simplesmente ouvir a voz do Senhor, aceitar a direção dele
e ir para aquele lugar. E todas as áreas da minha vida começou a destravar. Eu comecei a produzir mais conteúdo aqui para a internet, o meu trabalho começou a crescer, tudo está começando a crescer. O meu envolvimento com a obra do Senhor como um todo, né? Tanto aqui na internet como na igreja local, está crescendo cada vez mais de uma forma que eu sinto a presença de Deus, eu sinto que é Ele direcionando tudo que a gente está fazendo. Mas por que isso? Porque nós resolvemos obedecer uma direção de Deus, resolvemos, mesmo sem os nossos olhos contemplarem nada físico, nada palpável, resolvemos andar sobre essa palavra, sobre essa direção e crer que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Então é isso que eu quero falar para você. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir todos os planos na sua vida. Amém, meu irmão? Então é isso. Segue aqui, se inscreve aqui, que você vai saber o desfecho dessa história ao longo do tempo, de tudo que a gente está vivendo nessa nossa nova cidade, tudo que Deus está fazendo lá. E eu vou estar compartilhando com você aqui sempre algo que Deus traz ao meu coração para edificar a tua vida, assim como tem edificado a minha também. Valeu, meu irmão? Se inscreve aqui no canal para a gente continuar junto nessa caminhada. Valeu, Deus abençoe e tenha um ótimo dia.